Beleza? Hoje o vídeo é sobre o modal verb can, que você com certeza já ouviu alguma vez, mas se você está aqui provavelmente você não tem certeza se você sabe usar corretamente. Os modal verbs são muito comuns em inglês e o can é o principal deles. E você já deve ter ouvido falar mais ainda de verbos auxiliares. E assim como os verbos auxiliares, os modal verbs têm uma certa função estrutural na frase, mas ao contrário deles, eles possuem sim significados. Verbos auxiliares não possuem significados e modal verbs sim, eles expressam alguma coisa na frase. Muita gente faz muita confusão com modal verbs porque eles têm um conjunto de regras diferente dos outros verbos na hora de utilizar na frase, mas não é nada complicado, é muito simples e se parece muito até com o verb to be estruturalmente, como é que você coloca na negativa usando not, como é que você inverte a ordem para fazer perguntas. Mas agora eu vou falar aqui com detalhes especificamente do modal verb can. E se vocês gostarem do vídeo, gostarem desse formato, deixa aqui nos comentários que vocês querem mais, que eu posto vídeo também sobre outros modal verbs. O can pode ser utilizado em alguns contextos diferentes em inglês. Basicamente 3 contextos. Ele pode ser usado expressando habilidade, permissão e pedido ou possibilidade. Se você for traduzir a palavra can solta, seria algo em torno de poder, conseguir, saber, dependendo aí de cada um desses contextos. Mas não é muito legal traduzir palavra solta em inglês. O ideal é você olhar a palavra numa frase, num contexto, e aí sim tentar identificar o que ela está querendo dizer ali. Vamos começar aí com o contexto de habilidade e dar alguns exemplos dessa frase, que nesse caso quer dizer que você consegue desempenhar alguma atividade, que você possui alguma habilidade. Primeiro exemplo aí, eu vou puxar a sardinha para mim, que eu amo guitarra, então olha essa frase. I can play guitar. I can play guitar. Seria algo como eu sei tocar guitarra. Outro exemplo. She can swim very well. Ela sabe nadar muito bem. Ou they can run faster than me. They can run faster than me. Eles conseguem correr mais rápido que eu. Então todos esses 3 exemplos aí você pode ver que é uma habilidade que a pessoa tem, por exemplo, tocar guitarra, nadar, correr rápido. Repare também aí que o modal verb está sendo usado em todos os exemplos junto com algum outro verbo que vem depois. Can play, can swim, can run. Nesse caso, saber tocar, saber nadar e conseguir correr rápido e assim por diante. Então sempre o can vai vir seguido de um outro verbo. Mas nós também podemos utilizar o can para falar que você não consegue desempenhar uma habilidade. Para isso, assim como lá no verb to be, é só você colocar a palavrinha not depois do can. Mas nesse caso não pode ser separado. Não é can e not separado, é cannot. Cannot é uma palavra só. E essa palavra é a palavra correta, mas você também pode contrair e fica can't. Can't. Can't não é errado, mas cannot é mais usado no contexto formal, mas em conversas do dia a dia, conversas mais informais, é muito mais comum de você ouvir can't e não cannot. Agora, se você estiver lendo livros ou num contexto aí de reuniões, de aulas, você pode ser que vai escutar mais cannot, que é um pouco mais formal, que é um pouco mais gramaticalmente correto, digamos assim. Então, olha alguns exemplos na negativa dizendo que não consegue desempenhar alguma habilidade. I cannot play guitar. Agora, eu não consigo tocar guitarra, eu não sei tocar guitarra. Ou, Mary can't swim very well. Então, a Mary não sabe nadar muito bem. Eu coloquei Mary aqui porque muitas vezes o aluno vê frases com pronomes pessoais. I cannot play. She can't play. They can't play. E aí quando coloca um nome, a pessoa se embanana todo. Ixi, aprendi com they, com you. E agora, como é que eu faço? Agora é um nome. É a mesma coisa. O can vem depois da pessoa, seja o nome dela ou seja um pronome pessoal, não tem problema nenhum. Finalmente, podemos usar can também para perguntar se alguém possui alguma habilidade. Exemplos. Can you speak Spanish? Você consegue falar espanhol? Can Lauren drive? A Lauren consegue dirigir, a Lauren sabe dirigir. Can Peter and James sing? Aí é mais um exemplo que as pessoas se confundem muito. Agora são 2 nomes. Peter and Jane. Mas não tem problema, podia ser sem nomes. Você coloca o can depois dos nomes. Agora vamos falar sobre can no contexto de pedido ou de permissão. Primeiramente, a gente pode fazer frases na interrogativa para pedir alguma coisa. Por exemplo, Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Can John join our meeting? Então, o John pode se juntar à nossa reunião. E podemos também fazer frases na afirmativa para conceder essa permissão. Por exemplo, Yes, you can go to the toilet.
sim, você pode ir ao banheiro. Ou yes, John can join the meeting. E aí sim, o John pode sim participar da reunião. E obviamente podemos fazer frases na negativa para negar essa permissão, ou seja, no, you can't go to the toilet yet. Não, você não pode ir ao banheiro ainda. Ou no, John can't join our meeting. Então, John não pode juntar-se à nossa reunião. Agora note que a estrutura gramatical é a mesma para qualquer um dos três contextos. Para pôr na negativa usa o can't ou cannot, e para pôr na interrogativa basta inverter a ordem, coloca o can antes da pessoa, ou seja, o can antes do nome ou antes do pronome pessoal, não importa. E aí, para finalizar, também podemos usar can no contexto de possibilidade, ou seja, algo que é possível de acontecer. E aí nesse contexto você vai ver frases também na negativa, interrogativa e afirmativa. Olha só alguns exemplos. You can buy this TV for less than $100. Você pode comprar essa TV, você consegue comprar essa TV por menos de $100. Ou something can go wrong. Algo pode dar errado, ou seja, alguma coisa pode ser que dê errado. Ou we can't be far, ou seja, nós não podemos estar longe, ou seja, a pessoa está se questionando, ela acha que não está longe, é uma possibilidade de não estar longe. Ou can this project fail? Ou seja, esse projeto pode falhar, a pessoa está se questionando sobre a possibilidade desse projeto talvez falhar. Para finalizar, eu quero falar sobre um detalhe muito importante que é, não podemos utilizar can no futuro. Aí, para contornar esse problema, a gente usa a expressão be able to. E essa expressão be able to é muito usada principalmente para expressar habilidade e ela pode ser conjugada em qualquer tempo verbal. Então, olha só alguns exemplos. I will be able to speak English soon. Eu serei capaz, eu conseguirei falar inglês em breve. He won't be able to run so fast after his surgery. Ele não conseguirá correr tão rápido depois da cirurgia dele. Sarah will be able to play guitar after a few lessons. Então a Sarah vai conseguir tocar guitarra depois de algumas poucas aulas. Então aí, usado no mesmo sentido do can, só que agora eu tive que usar be able to e conjugá-lo, claro, né? Então você não vai falar be able to. Dependendo da pessoa, você vai falar, por exemplo, I am able to, she's able to. Se for no futuro, I will be able to, she will be able to. Se for no passado, they were able to, he was able to. Então você pode conjugar aí, usando o verbo to be, para qualquer tempo verbal o be able. O can não. O can você não pode. Então é isso aí, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Se você gostou, não esquece aqui de deixar nos comentários sugestões, se inscrever, deixar seu like e até a próxima.